Salve, salve galera, começando mais um vídeo nesse domingo, 22 de fevereiro, Fortaleza venceu ontem o Ferroviário por 2-0, confirmou a vaga na final, né? Mas o assunto mais importante do domingo não é nem a vaga em si do Fortaleza. Fortaleza foi muito importante, claro, foi necessário o Fortaleza confirmar o favoritismo e chegar em mais uma final, a nona final consecutiva. Mas todos os assuntos do dia, né, nos grupos de WhatsApp, tem sido o tal camisa 9 do Fortaleza. E aí ontem o Carpini, questionado sobre isso, surpreendentemente, eu nunca tinha, né? Ele falou que não conhece o assunto sobre o Mastriani, negou até, inclusive, que passou pelo crivo dele, e até perguntou à repórter de onde surgiu essa notícia, né? E aí fica a grande dúvida, né? Se ele estava ali blefando sobre a chegada do Mastriani e dando uma de doido, né? Faz parte também do jogo, negar para não querer atrapalhar qualquer negociação, ou de fato que nunca existiu o interesse do Fortaleza. E porque inclusive a Fernanda Alves, acho que foi ela que fez a pergunta, ela fez uma matéria falando que pode até envolver troca de jogadores, né? O Kusevich e talvez o Rossetto se envolvesse na negociação da troca com o Atlético Paranaense pelo Mastriani, mas aí o próprio Carpini nega a chegada do Mastriani. Ele foi muito categórico, né? Porque ele a gente está negociando, eu não sei como é que tá, não sei o que. Não, ele foi categórico dizendo que não estava sabendo de nenhuma negociação e que não tinha passado por ele, né? Então, bom, aí eu confio muito na Fernanda, claro, né? Ela tem um grande jornalista aqui do nosso estado, Diário Nordeste, da Jogada, da Verdinha, que sempre traz informações super relevantes sobre o Fortaleza, principalmente, mas o Carpini negou ali muito categórico. Então fica a curiosidade aí para saber o futuro dessa negociação, né? Essa história começou lá em Curitiba, com o canal que cobre o Atlético Paranaense, que o Fortaleza estaria interessado. Inclusive o Atlético Paranaense falou que 2 jogadores foram afastados, né? O Mastriani e o Abraão. Isso mesmo, o Abraão, zagueiro do Fortaleza, cria do Fortaleza, que o Fortaleza vendeu para o Atlético Paranaense no ano passado. É um outro atleta que o Atlético Paranaense afastou e não vai utilizar na temporada com a disposição do mercado. Então vamos aguardar. Eu acho que a gente vai ter uma semana muito longa aí desses fuxicos, né? E falando em fuxico, eu falei ontem aqui, né, que o Paulo Baia e o Wellington estavam em Fortaleza, tinham acabado de chegar em Fortaleza e chegaram por volta de 11h30, meio-dia de ontem, do sábado, né? E aí acho que a grande corrida contra o tempo agora dá tempo os exames, né? Então eu não sei como é que foi ontem, o que eles fizeram ontem à tarde, mas hoje de manhã o Fortaleza se reapresentou às 10 da manhã, né? Hoje de manhã teve treino lá no PC, porque o Fortaleza tem jogo muito importante terça-feira. Então hoje teve treino, quem jogou ontem faz um trabalho de regeneração, quem não jogou trabalha no campo, amanhã treino, né, normal para todo mundo, e terça-feira, 9h30 da noite, jogo no Castelão, Fortaleza e Maguari, jogo que vale 1,5 milhão para o Fortaleza. Então o Fortaleza ele olha para esse jogo com muita sede, né? O Fortaleza precisa passar do Maguari. Então, e aí é que tá, Paulo Baia e o Everton, caso o Fortaleza queira contar com eles na terça-feira contra o Maguari, precisa registrar amanhã no BID, né? Então até amanhã, até a hora que o BID fecha, 7 horas da noite mais ou menos, para registrar os 2 jogadores no BID. Então é mais uma atividade aí para a torcida do Fortaleza ficar acompanhando o dia, né, do BID amanhã, para ver se dá tempo os 2 entrarem. Caso os 2 entrem, o Fortaleza tem à disposição Paulo Baia e o Wellington para jogar contra o Maguari na terça-feira. Caso não dê tempo, né, e eles só entrem no BID na terça ou outro dia, eles ficarão à disposição para a próxima fase da Copa do Brasil, caso o Fortaleza avance do Maguari, e para a Copa do Nordeste e também para a Série B. Eu vou trazer um vídeo aqui depois mostrando o calendário do Fortaleza, né? Eu vou fazer uma artezinha mostrando o calendário, porque vai ser bem complexo, tá? Agora a gente vai ter terça-feira Copa do Brasil, nos 2 próximos finais de semana Cearense, e aí vai ter Copa do Brasil antes de começar a Série B, tá? Então são semanas bem longas aí, até a estreia da Série B, que vai ser no dia 21 de março, ou 24 de março, agora minha cabeça tá... Acho que é 21 de março, a estreia da Série B contra o Botafogo do Ribeirão Preto, lá em São Paulo. Só que até lá o Fortaleza vai estrear vai estrear na Série B, vai ter mais jogos de Copa do Brasil, caso o Fortaleza avance, as finais do Campeonato Cearense, e logo após a Série B, o Fortaleza estreia na Copa do Nordeste. Então vai ter muitos jogos aí em março, né? Misturando
Copa do Nordeste, Série B, Campeonato Cearense e Copa do Brasil, caso o Fortaleza avance do Maguari na terça-feira. Mas aí uma coisa que é legal é que o próprio Carpini confirmou, né, a chegada do Paulo Baia e a chegada do Everton. Inclusive destacou eles, né, falou da possibilidade que eles vão dar, ofensividade, que o Paulo Baia é um jogador de velocidade, que o Everton é um jogador de velocidade, mas também pode atuar no meio campo, que é um jogador de construção. Então ele deu até características aí dos novos reforços, o que mostra que o Fortaleza vai tendo um pouco mais a cara dele, né? Inclusive ele falou isso também na coletiva, que está tendo tempo para trabalhar mais, teve muita dificuldade nesse começo, mas ele começa a dar um pouco mais a cara dele aí, né? Nesse novo Fortaleza, nesse novo momento do Fortaleza de reconstrução, né? Acho que ele destacou lá que fez a linha de 4, falou sobre o Fuentes, né? Que foi bem, na opinião dele, que deu uma cobertura muito boa na marcação do Ferroviário, mas que tem muito a evoluir, né? A margem para evoluir é muito grande, tanto para o Fuentes quanto para o Vitinho. Os jogadores que ele falou bastante sobre isso, que estão entrando bem, mas tem muito ainda a evoluir. E eu acho que o Fortaleza vai aos poucos dando uma cara nova, né? E aí é muito importante o jogo de terça-feira. O Fortaleza, inclusive, já abriu o check-in, já começou a venda de ingressos para terça-feira, Fortaleza e Maguari, 9h30. Vamos acompanhar amanhã para ver se o Paulo Baia e o Everton serão registrados, se entra no bid, para ficar à disposição já na terça-feira contra o Maguari, né? E ele também vai acompanhando sobre as novas notícias sobre o Camisa 9. Carpini negou Mastriani. Vamos acompanhando aí os próximos fuxicos e as próximas notícias, tá bom? Então, ó, convido você a se inscrever aqui no canal, deixar o like. Se você não assistiu ainda o pós-jogo, teve um pós-jogo ontem, muito bom, que eu fiz direto do estádio. Se você não assistiu ainda, assista, tá bem completinho lá que eu fiz no PV, então é isso, tá? Tamo junto, abraços, até a próxima, valeu!